Amém. Hoje, domingo de Páscoa, e eu quero trazer uma palavra específica nesta manhã. Tentarei trazer à noite, não sei se conseguirei por causa do tempo. Então você é bem monitorado, está aqui nesta manhã e convidado para voltar à noite. Teremos o coral hoje à noite. Bom, nesta manhã pensamos o que nós falaríamos sobre a Páscoa. Eu separei um tema e o tema é Páscoa, como está na tela. E lembrar você que nós temos as notas da mensagem no seu celular. Você possivelmente, se você tem um aplicativo, já recebeu aí a notificação das notas da mensagem. E hoje eu quero fazer com você esse sermão de forma diferente e visual. Nós trabalhamos bastante, tiramos os empecilhos, para que você tenha hoje um sermão visual. Quantos aqui têm o costume de ter quadro com fotos de momentos da família na sua casa? Levante a mão. Quadros com fotos. Quantos aqui guardam fotos no celular ou na nuvem, no drive, em algum lugar? Quem é que tem mais de 1000 fotos no drive? Levante a mão. Quem tem mais de 2000 fotos no drive? Levante a mão. Não estou espantado que você tenha, estou espantado que você saiba a quantidade, mas tudo bem. Nós guardamos fotos, memórias, porque alguém já disse que uma foto fala mais do que 1000 palavras. Alguém também já disse que uma foto, ela conta uma história. Você olha para uma foto, você então ali se lembra da história, você revive a história, você volta no tempo em sua memória, sim ou não? E você de repente pode ter na sua casa, encorajo você essa semana a ter uma foto, quem sabe, você tem filho já adulto, casado ou jovem, aquele seu filho quando ele tinha ainda um dente faltando, quando tinha 1, 2 anos. As fotos nos levam, nos devolvem ao tempo e contam uma história, mesmo de forma estática. E hoje eu não quero apenas que você ouça o sermão, eu quero que você assista ao sermão. Eu não quero apenas que você ouça eu falar sobre a história de Jesus. Eu quero que você, de alguma forma, através das fotos, dos vídeos que colocaremos aqui, que você volte no tempo e você reviva os momentos que vou pregar nesta manhã. Então hoje, no telão aqui atrás, não será lançado os versículos bíblicos. Então você lê na sua Bíblia, leia no bloco de notas, notas da mensagem, ou simplesmente não leia lugar nenhum. Hoje, diferente de tudo, quero encorajar você, convidar você a você não ler a Bíblia. Que isso, pastor? Você vai me ouvir citar a Bíblia enquanto você assiste o que eu estou lendo nesta manhã. E separei para nós essa história que eu vou contar em 3 momentos específicos da vida de Jesus. O primeiro momento é o momento da sua vida. O segundo momento, a sua morte. O terceiro momento, a sua ressurreição. E para cada momento, eu tirei 2 fotos da história que eu julgo mais importante. Sobre a sua vida, que eu vou chamar de a pomba e o ramo. 2 momentos. Sobre a sua morte, a coroa e a cruz. 2 momentos. Sobre a ressurreição, eu vou chamar de a pedra e as nuvens. Por esta manhã, vamos viajar juntos no tempo. Número 1 para nós, a sua vida. Quero começar falando sobre a vida de Jesus. Embora tenha sido uma vida extensa, 33 anos mais ou menos e meio, mas eu quero começar daquilo que antecede a sua morte e ressurreição. Aquilo que nós conhecemos como o domingo que antecede a crucificação. E 2 momentos acontecem aqui, nesse momento da sua vida. Número 1, eu vou chamar de a pomba. E para a pomba, eu leio com você Mateus 3, 16 e 17, Mateus 3, 16 e 17. Ouça-me enquanto você assiste esse momento. Diz assim um texto bíblico. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: Esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Até aqui. Nessa imagem nós temos a plenitude da divindade. Nessa imagem nós temos o Filho sendo batizado. Mas também na imagem nós temos uma pomba que desce, que é o próprio Deus Espírito Santo, que vem sobre Jesus. Vem revestir Jesus com poder. Mas também temos a primeira pessoa da Trindade. Nós temos o Deus Pai, que dos céus
lança a sua voz à terra e diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão nesta imagem. E Deus Pai aqui lança dos céus uma palavra que traz a revelação da identidade de Jesus. Observe que antes de Jesus fazer o primeiro milagre, antes dele fazer a sua primeira exposição bíblica ou pregação, antes disso, ele é revestido pelo Espírito Santo e é dado a ele e ao mundo a sua identidade. E observe como hoje nós temos crise de identidade no mundo. É uma geração hoje que não sabe quem é em relação à sua sexualidade, em relação ao seu destino, ao seu propósito de vida. É uma geração hoje que não sabe onde se engajar no mercado de trabalho. Uma geração hoje não sabe o seu lugar na história. Hoje há uma grande crise de identidade. Porque é fato, você nunca vai saber quem você é até você saber a quem você pertence. Você nunca saberá quem você é até saber de quem você é. Parte da minha identidade vem do meu saber de quem eu vim ou de quem eu sou, naturalmente falando, Carlos Albertos e Sandra Regina. Mas espiritualmente, eu sei de quem sou, ou de onde eu vim, ou a quem pertenço. Sei que sou de Deus, que Ele me criou, que Ele é meu Criador, meu Salvador, quem me gerou para um propósito. E quando eu sei disso, a minha identidade, ela é formada, a minha identidade é regenerada, a minha identidade é solidificada. Por isso, o mundo e Jesus precisam desse anúncio dos céus: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A mesma pergunta que nós não veremos que Pilatos faz a Jesus antes da crucificação: é você o Filho de Deus e Messias? Diz: olha, você é quem dizes, eu sei para o que eu vim. E todos estão atônitos, blasfemo, crucifica-o, porque Jesus não está em dúvida em relação à sua identidade. Mas dito isso, nessa imagem nos mostra o Deus Espírito que recai sobre o Deus Filho, o dando poder, autoridade para fazer o que faria. Eu penso, meus irmãos, que todos nós precisamos também da ajuda do Espírito Santo. Quem precisa aqui, levante a mão comigo. Quantos aqui hoje reconhecem que precisam da ajuda do Espírito Santo para o seu casamento? Levante a mão. Você que não levantou, só está desinformado. Quantos aqui reconhecem que precisam da ajuda do Espírito Santo para criar os seus filhos? Levante a mão comigo. E ajuda dele para poder pagar algumas contas? Levante a mão comigo. A ajuda do Espírito Santo para os relacionamentos, para lidar com o dinheiro. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. O que o inimigo quer, o que o diabo quer, é que nós pensemos que tudo nós faremos pela força do nosso próprio braço. E o Espírito Santo é aquele que sempre tem a nos lembrar que não é por força nem pela violência, mas pelo poder que há no Espírito. O nosso casamento não será ganho, restaurado, regenerado, sairá da doença para a saúde com a nossa própria força. Nós precisamos que nesta imagem nos lembre que o Espírito Santo precisa estar repousado sobre nós e nós acionarmos o seu poder e a sua sabedoria. Além da pomba, nós temos um outro momento nessa vida de Jesus que eu vou chamar de o ramo. O último domingo foi domingo de Ramos. Não sei se você sabe, essa cultura católica. Domingo de Ramos é o domingo que antecede o domingo da crucificação. É um domingo especial porque é o domingo onde Jesus entra em Jerusalém. E ali as pessoas lançam ramos aos seus pés, levantam ramos e declaram: Hosana ao que vem nas alturas. Então abra comigo Mateus 21, 8 e 9, ou simplesmente viva esse momento voltando na história. Diz assim o texto bíblico: grande parte da multidão estendeu seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus, e outros cortaram ramos das árvores e os espalharam pelo chão. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto céu. Até aqui. A imagem nos remete a um passado onde conta uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Aquele Cristo, Messias aguardado pelo povo. Ali está Jesus entrando no desfile da vitória. E chamando desfile da vitória porque biblicamente, teologicamente, historicamente, o ramo é um símbolo de vitória. Eu vou te mostrar isso. Eles balançavam seus ramos, uma entrada triunfal de vitória em Jesus. As pessoas depositavam ali os seus ramos para Jesus cavalgar em direção à libertação deles, porque eles aguardavam por um tempo o Messias que os tirasse das mãos da escravidão de Roma. Assim como foi no Antigo Testamento, paramos um pouco aqui e vamos mais além na história. Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Mais de 400 anos de escravidão. O povo então atravessa o Mar Vermelho. O povo deixa lá a sua escravidão, o povo é liberto por Deus por meio de Moisés. E vai dizer o texto bíblico então, no Antigo Testamento, que Deus ordena o povo a uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E a festa consistia em que o povo fizesse tendas temporárias de ramos de palmeiras e habitasse ali por uma semana. E essas tendas de ramos de palmeiras temporárias eram um símbolo, uma festa que celebrava a libertação do povo, a vitória do povo sobre o Egito. Voltamos ao Novo Testamento. De igual maneira, os judeus começam a balançar os seus ramos, assim como foi no Antigo Testamento, com a intenção de, lá vem o nosso Moisés do Novo Testamento, lá vem o enviado de Deus que nos libertará da opressão agora de Roma e não do Egito. Mas o que acontece é que as pessoas estavam na expectativa de que Deus então as agradasse e fizesse a sua vontade. Só que Jesus tinha um plano maior do que simplesmente libertar judeus de romanos. Deus veio a nós não para libertar judeus de romanos. Ele veio a nós para libertar a todos da escravidão do pecado. Libertar a sua família, judeus, gregos, romanos, brasileiros, americanos, egípcios, franceses, povos, línguas, tribos e nações da maldição do pecado e da morte eterna. Então Jesus deveria então escolher entre agradar o povo ou agradar a Deus. Permita-me aqui dizer isso para você. Se você sempre quiser agradar as pessoas, você poderá estar desagradando a Deus. E, às vezes, agradar a Deus levará você a desagradar algumas pessoas. Quem recebe isso, diga amém nesta manhã. Você vai ter que escolher. Cumpro a vontade de Deus e sou obediente ao Deus que me criou e que me salvou, ou agrado à expectativa das pessoas ao meu redor. Vivemos em um mundo hoje onde as pessoas estão o tempo todo preocupadas em agradar as pessoas. Não sei se você é assim, eu já fui assim uma vez. Me libertei disso, é uma prisão, viu? Será que gostaram do meu sermão? Será que repararam na minha roupa? Será que as pessoas gostaram da forma que eu falei? Será que eu magoei alguém enquanto pregava? Será que enquanto eu cantava as pessoas gostaram da minha voz, do meu som? Isso é uma escravidão. Você vive sem identidade querendo agradar as pessoas. Mas quando você sabe quem você é, para quem você veio, qual é o seu chamado, o que você tem que fazer e obedecer a Deus, você vai frustrar a expectativa de algumas pessoas. Mas vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Nós temos a pomba com a sua vida e temos o ramo em sua vida. Mas seguimos para o nosso segundo objetivo, que é a sua morte. E acontece, meus irmãos, que em 5 dias, os ramos de palmeira viraram ramos de espinhos. Em 5 dias, o jogo mudou. Por que mudou, pastor? Porque Jesus não atendeu à expectativa das pessoas. Que era o quê? Venha Hosana, venha nosso novo Moisés, e acabe com Roma, e nos liberte da escravidão. E não foi o que ele fez. Mudo permaneceu, simples ficou, não sentou em tronos políticos, não se juntou a partidos políticos da época, fez o que veio fazer. E por isso, o ramo de palmeira, em 5 dias, virou ramo de espinhos. E na sua morte, nós temos hoje 2 momentos. A coroa de espinhos e a cruz. A coroa vem na sexta-feira santa, como foi anteontem, feriado. O profeta Isaías vai dizer que ele foi espancado a ponto de não ser reconhecido. E sobre ele foi colocado um manto vermelho e também uma coroa
de espinhos. E eu leio Mateus 27, do 28 ao 29. Volte ao tempo comigo, vai ser o texto bíblico assim. Tiraram as suas roupas, as roupas de Jesus, e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Em sua mão direita puseram um caniço como se fosse um cetro. Ajoelhavam-se diante dele e zombavam. Salve-se, Rei dos Judeus. Até aqui. Uma semana após o Hosana, estamos ouvindo o crucifica-o. O inocente dado como culpado. Aquele que não cometeu mal algum, recebendo a nossa maldição por uma coroa de espinhos. A pergunta que eu faço, meus irmãos, de onde vieram os espinhos? E você observe que Jesus e o Novo Testamento está sempre linkado e conectado com o Antigo Testamento, porque é uma só Bíblia, é um só plano de salvação. De onde vêm os espinhos? Eu vou lembrar você, não havia espinhos na criação, até que Adão e Eva pecaram. Então a terra foi amaldiçoada. E Deus disse, a maldição virá sobre a terra. E ela trabalhará contra vocês. E nela nascerá abrolhos, espinhos. Portanto, o espinho na terra é fruto da maldição e do pecado do homem na terra em Gênesis. Quando Jesus coloca sobre si, ou colocam nele a coroa de espinhos, ele está lhe recebendo a maldição que era nossa. É como se estivesse transformando, ou tornando a maldição que era nossa para que nós pudéssemos ser abençoados, de amaldiçoados para abençoados. Recebe a coroa da maldição em nosso lugar. Com a coroação na cruz do Calvário, a maldição está sendo revertida. Quem pode dizer amém nesta manhã? Ele se faz maldito em nosso lugar. Ele cumpre aquilo que aconteceu em Gênesis 22, uma outra conexão. Deus pede a Abraão, seu filho, Abraão, tu me amas? Te amo, Senhor. Lembra agora de Jesus com Pedro. Então Abraão leva o seu filho até aquele monte e o sacrifique por amor a mim. Abraão, contrariado, ele vai, mas vai. Porque Deus não está tão interessado se você está indo de boa vontade ou chateado. Ele quer saber se você vai obedecer ou não. Ele não está interessado em saber se você entendeu ou não qual é a missão, mas contanto que você faça mesmo sem entender. Abraão subiu um monte com seu filho. Preparou e Isaac disse, papai, onde está o sacrifício? Ele disse, Deus enviará, mas deita aí enquanto isso. Você lembra da situação? Deus vai enviar, mas deita aí rapidinho. Bota essa venda aqui, mas papai, não, está tranquilo, deita aí. E quando então Abraão levanta o cutelo do céu, se ouve uma voz, não, para. Não era o João Kleber, era o próprio Deus falando. Para. O que foi, Deus? Agora eu sei que tu me amas, Abraão. Providenciei o substituto. Isso está apontando para a cruz do Calvário. E quando Abraão olha a um ponto, ali um arbusto, cheio de espinhos. E ali é um cordeiro amarrado. E o cordeiro então é levado no lugar de Isaac e é sepultado. De igual maneira, estamos diante de uma cena onde não qualquer cordeiro, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está recebendo uma coroa de espinhos, amarrado em espinhos, recebendo a nossa maldição para que nós fôssemos abençoados. Sabe, meus irmãos, nós temos a cruz do Calvário, nós temos a coroa de espinhos, como essa reversão da maldição para a bênção. O espinho da maldição que era para você e para mim, Jesus lançou fora naquela cruz. Diga sempre ao seu vizinho assim, a maldição do pecado e a condenação do pecado foi revertida por Jesus naquela cruz. Jesus usou uma coroa de espinhos para que eu e você pudéssemos usar a coroa da vida. Quem pode dizer amém nesta manhã? Ele tomou a nossa coroa e nos deu a dele, o Rei dos Reis. Nós temos a coroação, mas também temos o segundo momento da crucificação, que é a própria cruz. Após a coroação, Jesus foi levado com a sua cruz até o monte da caveira, o Gólgota. E lá foi pregado, crucificado junto com outros 2 ladrões. Conta assim a história. Volte um tempo comigo em João 19, 16 ao 18.
Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz, Jesus foi ao local chamado Lugar da Caveira, em aramaico, Gólgota. Ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado, e ele no meio. Até aqui. Nós usamos a cruz de muitas maneiras. Usamos cruz como pingente, no cordão, na pulseira, penduramos no carro, temos desenhado em cadernos. Mas, meus irmãos, a cruz é um lugar de muita dor. A crucificação já existia antes desse momento. Mas foram os romanos que aprimoraram a crucificação e a tornaram muito mais dolorosa, muito mais sangrenta, muito mais vil. Jesus suportou aquela cruz, foi pendurado por amor a você, a sua família, a sua vida, a sua casa. Mas lembrando que o Novo Testamento, ele tem conexão direta com o Antigo Testamento. De onde vieram os espinhos? Da maldição de Gênesis. De onde veio a cruz? De uma árvore talhada. Uma árvore foi talhada para que Jesus dela fosse pendurado. Onde eu quero chegar? Ao Gênesis. Porque igualmente por uma árvore nós fomos condenados. Igualmente por uma árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus para Adão e Eva, dela não toque, não comam, porque o dia que fizerem vocês morrerão. E por comer do fruto de uma árvore, fomos amaldiçoados. Mas também por meio de uma árvore talhada, nós fomos libertos da maldição do pecado. Por meio da cruz do Calvário, o próprio Jesus, pendurado ali estava, para com seu sangue nos libertar para sempre. Se por uma árvore fomos amaldiçoados, sentenciados, por alguma outra árvore nós fomos abençoados, libertos e restaurados para sempre. A condenação do pecado foi quebrada na árvore do Calvário. A condenação do pecado foi lançada fora por meio da cruz de Jesus. E a pergunta que eu faço esta manhã para você, meu irmão, cristão ou não, é: em que árvore você está vivendo nesta manhã? Se você está vivendo ainda na árvore do Éden, a árvore do pecado, a árvore da maldição, a árvore do afastamento de Deus, a árvore do rompimento da relação com Jesus, ou se você está vivendo na árvore do Calvário, a árvore que te aproxima, a árvore que rasga o véu de cima a baixo, a árvore que te dá acesso ao Pai livremente para sempre. Meu conselho para você hoje é: se você nesta manhã aqui ou em casa está vivendo ainda baseado na árvore do Antigo Testamento, em uma árvore de afastamento de Deus, de falta de fé, rompimento de relação com o Senhor, nesta manhã Deus trouxe aqui para trazer você de volta, dizer: viva tendo como base a árvore do Calvário. O véu foi rasgado de cima a baixo. Você tem acesso a Deus livremente nesta manhã. Basta você dizer: Deus, eis-me aqui, Deus. E compreendo nesta manhã que foi comprado pelo teu sangue. E a maldição foi lançada fora. Eu recebo hoje, Deus, a libertação da cruz do Calvário na minha vida, na minha casa e na minha família. Essa mensagem é para você que é cristão ou não. Porque você pode não ser cristão, nesta manhã Deus está convidando você para algo maior. Mas você pode ser cristão, nesta manhã Deus está dizendo: olha, abandona isso, deixa isso. Troca a sua rotina dessa árvore para essa árvore aqui. Porque foi pelo amor que Jesus foi àquela cruz. Tudo trabalhou para que ele não fosse lá. Mas o amor de Jesus foi muito mais poderoso para ir para a cruz do que o ódio que tentou levá-lo para lá. Não foi o ódio romano, não foi o ódio dos fariseus, não foi o ódio de ninguém, ou do mundo do diabo que levou Jesus para lá. Foi o amor do Pai que levou Jesus para aquela cruz. Amor por você e amor por mim. A coroa e a cruz em sua morte e por último a sua ressurreição. O que eu vou chamar de a pedra e a nuvem. Após a crucificação, ele disse: está consumado, tetelestai, o preço foi pago. Então a respiração, o fôlego, o oxigênio foi retirado do seu corpo. Ele repousou, a terra se escureceu, a terra tremeu. Ele foi levado até um sepulcro, que não era da família,
é um sepulcro emprestado. Até porque não valia a pena ele comprar ou pagar um sepulcro, porque não pretendia ficar muito tempo lá. Então o emprestado era a melhor coisa a fazer, por alguns dias apenas. Ele foi levado até o túmulo de José de Arimateia, foi sepultado. Sexta-feira da paixão, sábado, domingo. Uma mulher então recebe de Deus uma missão de ungir o corpo de Jesus. E ela vai até lá. Eu quero ler com você João 20, versículo 1. Volte o tempo comigo, o texto que diz: no primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quem pode dizer amém nesta manhã? Uma pessoa apenas soube das boas novas da ressurreição. Meus irmãos, se você for estudar um pouco mais e for ler, a pedra não foi rolada, a pedra foi removida. Estudiosos acreditam em estudos que a pedra foi lançada longe. A pedra tinha quase 2 metros de diâmetro e 5 centímetros ou mais de espessura, pesando mais de 1 tonelada. Ela foi lançada longe. Maria nunca poderia fazer isso. Mas Maria foi a que Deus escolheu para testemunhar a ressurreição. Interessante, porque a mulher naquela época não tinha poder nenhum de fala, autoridade ou testemunho. Em um juiz, em um depoimento, em um julgamento, a mulher não tinha poder de testemunhar, a sua palavra não valia muito. Mas Deus escolheu Madalena para testemunhar a ressurreição. E observe que os 4 evangelhos dizem a mesma coisa. Maria foi a única que presenciou a crucificação, a morte e a ressurreição. Uma mulher estava lá. Mas o que me chamou a atenção é que Maria sabia que havia uma pedra de 1 tonelada no túmulo. A pergunta que eu fiz é: como assim ela saiu de casa para ungir o corpo? O que ela pensou que aconteceria? Qual foi o plano que ela fez? Não vou chegar lá e vou rolar a pedra de 1 tonelada? Uma mulher frágil. Uma atenção, meus irmãos, é que ela não ficou presa a obstáculos, mas ela se prendeu no chamado que recebeu. Hoje, nesta manhã comigo, não fique preso a obstáculos diante daquilo que Deus chamou você para fazer. Se Deus colocou em seu coração, se Deus chamou você para realizar, não se preocupe com os obstáculos, simplesmente ande, dê um passo de cada vez, porque é Deus quem vai remover os obstáculos. Maria chega lá e a pedra não está lá, foi lançada longe. Como assim? E ela disse: onde está o corpo do meu Senhor? Cadê ele? O túmulo está vazio. Observe que ela ficou assim: gente, que pessoa forte, hein? Rapaz, a pedra está longe, hein? O que aconteceu? Alguém viu o que aconteceu? Quem arrancou a pedra? Porque isso aqui é impossível. Ela não estava preocupada com a pedra. Ela entrou como se o túmulo sempre tivesse aberto, mas não estava. Aonde está o corpo do meu Messias, do meu Senhor? Porque para ela o obstáculo não faz diferença alguma. O obstáculo foi criado simplesmente para ser removido, meus irmãos. Simplesmente para ser removido. A pedra foi removida. Deixa eu dizer para você, a pedra não foi removida para deixar Jesus sair. A pedra foi removida para que nós entrássemos e testemunhássemos a sua ressurreição. Porque a pedra não impediria o meu Salvador de passar por ela. Ela não foi removida por causa dele, foi removida por nossa causa, para que nós presenciássemos a sua ressurreição. Maria Madalena e outros anunciassem às gerações: ele vive, é domingo, celebrem. Quem pode hoje aplaudir o Senhor nesta manhã? Ele vive, ele está vivo. A pedra foi rolada por você e por mim, para que nós víssemos, presenciássemos, vivêssemos. A ressurreição, meus irmãos, também nos ensina que a pior coisa não é a última coisa. Diga assim comigo: a pior coisa
não é a última coisa. Talvez você hoje aqui esteja vivendo um tempo difícil. Pastor, eu nunca vivi um tempo pior do que esse. Recentemente, compartilhamos com nossa irmã diaconisa Ana Maria o falecimento da sua neta. 24 anos de idade, morreu. Família desolada. Eles geriam e disseram, é a pior coisa que nos aconteceu. Mas quando olhamos a pedra rolada e o Cristo ressurreto, a pior coisa da sua vida não é a última coisa. Porque a última palavra vem do Senhor. E nesta manhã está aqui, nesse domingo da ressurreição, para dizer para você que a sua pior coisa hoje pode ser transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas pastor, morreu, já era. Não. Há jeito para a morte. Fechei os olhos aqui em Cristo, abri os olhos da glória eterna com o Senhor e vivo para sempre. Descanso para a minha alma e paz para a minha vida. A pior coisa não é a última coisa. Sempre há um amanhã quando temos e cremos no poder da ressurreição. A pedra e por último a nuvem. Olha comigo Marcos 16, 19. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. A nuvem que representa o lugar que Deus preparou para você e para mim. A nuvem aqui para dizer para você, meus irmãos, que esse mundo não é o nosso lar. Que todo sofrimento, toda dor é para nos lembrar disso. Pastor, dói. Pastor, estou sofrendo. Pastor, os dias são horríveis, são ruins. Essa dor e sofrimento é para te lembrar que aqui não é o nosso lugar. Estamos aqui de passagem, como Pedro vai dizer em sua carta, como peregrinos. Mas o que nos aguarda é um lugar onde os seus discípulos ali em João 14 disseram, Senhor, mas tu vais, eu tenho que ir. Para onde vais? Podemos ir? Não podeis ir. Mas Senhor, mas Messias, ficaremos sem o Senhor. Não turbe o coração de vocês, não fiquem preocupados, ansiosos, porque eu vou preparar morada para vocês. Se não fosse assim, não teria dito. E quando eu voltar, trarei vocês para mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Quando temos o domingo da ressurreição, também é para nos lembrar de quem somos, a quem pertencemos, de quem vimos, de quem viemos e para onde voltaremos. Esta manhã quero convidar você a levantar os seus olhos e ver e viver por algo maior do que o seu presente. Porque o nosso presente vai nos consumir, o nosso presente vai nos aprisionar, o nosso presente vai ser como aquele objeto que eu não sei o nome, colocado em um cavalo, para que ele veja apenas aquilo, e não vejamos algo maior. Pastor, eu perdi algo. Pastor, eu estou sofrendo por algo. Pastor, saiba de uma coisa, ele já morreu naquela cruz e já ressuscitou para transformar os nossos dias aqui, nos dar fé e esperança que precisamos para vencer o aqui, até que então venha o grande dia. Como C.S. Lewis vai dizer, estamos entre o aqui e agora. Estamos entre o agora e o ainda não, perdão. Nós temos agora o já. Já somos restaurados, já estamos em Cristo, já somos salvos, mas ainda não fomos tirados do corpo natural. Ainda temos sofrimentos, ainda temos dores. Estamos entre o já e ainda não, aguardando aquele grande dia. Hoje, esta manhã, domingo da ressurreição, está chegando o grande dia. E temos que nos lembrar a todo domingo que esse dia em que Ele virá sobre as nuvens do céu está chegando. Esse dia em que esse corpo físico, essa vida natural passará. Precisamos nos lembrar que além desse mundo visível, é um reino invisível, espiritual, eterno e superior a esse. Não deixe que as suas dores, sofrimentos, expectativas frustradas ofusquem a sua visão espiritual. Nesta manhã, eu quero encerrar perguntando a você está pronto para esse dia?
Porque, meus irmãos, temos hoje aqui uma história comprovada historicamente. Nada aqui é religiosamente inventado para enganar ninguém. Comprovado cientificamente, historicamente, o que nós narramos esta manhã. Mas a pergunta é: estamos preparados para esse dia? No ringue, os lutadores estão lá, então vem lá o juiz e pergunta: Aruele, você está pronto? Diga isso para o seu vizinho: você está pronto? Pergunta para ele: você está pronto? Está pronto. Pastor, como eu fico pronto? Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser inteligente, não posso cometer erros. Nada disso. Estar pronto é ter sido lavado, redimido e comprado pelo sangue desta cruz, e a fé na ressurreição do domingo, e tomar posse por meio do sangue de Jesus. Não há perfeição, não há santidade que se compare ao padrão elevado de Deus, mas é uma fé, uma dependência, uma rendição a essa mensagem, a essa cruz e a essa salvação. Esta manhã eu trouxe para vocês o álbum de foto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esta manhã eu trouxe para você o álbum de foto da família de Jesus. Mas talvez a única foto que falte nesse quadro da Páscoa seja a sua. Talvez a foto que falte nesse álbum da família de Jesus seja a foto da sua família. Então nesta manhã o convite para você é você fazer parte desse álbum e ter a foto sua e da sua família colada nesse álbum da eternidade. Ter sua história contada, comprada pelo sangue de Jesus. Termino hoje para nós orarmos antes da ceia, para cristãos e não cristãos. O que você fará diante do que ouviu e diante do que viu nesta manhã? Você, parente, amigo, saiba de uma coisa, que assim como nós chamamos, é incomparável o amor de Deus Pai pela sua vida. Se entregou naquela cruz, botou uma coroa de espinhos, pagou o preço, pendurado em uma árvore, para salvar você, a sua casa e a sua família. A pergunta é: o que você fará com aquilo que viu e ouviu nesta manhã? O convite hoje é você se render ao amor e ao poder que é no nome de Jesus, e deixar que Jesus faça tudo novo em sua vida e em seu coração. E diga a Jesus: eu me rendo hoje ao teu poder, ao teu sacrifício, à tua ressurreição, à tua salvação, à tua libertação e à tua cura. E certamente você será transladado da árvore do Gênesis, da condenação, para a árvore do Calvário, da libertação. Está consumado. A dívida foi paga e não haverá mais condenação ou dívida alguma sobre a sua vida. E a sua foto, pela fé, a Bíblia diz: o seu nome será escrito no livro da Bíblia. E eu hoje, de forma graciosa, diria: o seu nome será escrito e a sua foto será colada ao lado. Aqui está aquele que hoje recebeu o poder do sangue de Jesus. E para você que já é cristão nesta manhã, antes da ceia, analise esse homem a si mesmo. Talvez você esteja em Cristo: pastor, sou salvo, sou crente, fiz confissão de fé, me batizei. Mas a pergunta é: como você está vivendo com base em que árvore? Hoje rompa com o pecado, hoje rompa com o mal, e abra caminho para a santidade, a obediência, a comunhão com Deus. E peça hoje, rogue, todos nós roguemos a ajuda do Espírito Santo para a salvação e para a obediência. Você recebe nesta manhã essa palavra? Aplauda o Senhor comigo nesta manhã.